naturais da comunicação e do aprendizado, e eu inicio nossa conversa falando um pouquinho sobre o que são 7 linguagens, o que é o natural, o que é a comunicação e o que é esse aprendizado, né? Nós vamos trazer todo um novo conceito sobre uma ótica de 7 vias. Então, inicialmente, vamos descrever o que são 7 linguagens. Linguagem é uma forma de falar, de comunicar algo, de transmitir, né? Partindo disso, eu pergunto, nós temos apenas uma forma de nos comunicarmos? 2. Quantas são nossas formas e nossas vias de nos comunicarmos? Então, a partir dessa pergunta, né, nós podemos perceber que tudo que nós fazemos comunica. Fala, Beto. Pode apagar. Vocês estão enxergando bem? Sim? Se o volume, se algum estímulo estiver inadequado, vocês avisem. A plateia tem voz, tem que ter voz, né? Então, voltando. 7 formas, 7 linguagens, 7 vias naturais. Nós sabemos que o aprendizado ocorre desde o primeiro respirar do bebê. Inicia-se o processo cerebral ainda na barriga da mãe. Nós sabemos disso, a neurociência traz isso para nós. Então, nós temos que nos questionar qual a origem do aprendizado. Qual é o aprendizado natural que a nossa própria natureza já nos proporciona? Dessas questões, nós podemos perceber também que tudo o que nós somos por natureza comunica. E que também tudo que a natureza ao nosso redor nos proporciona aprendizado. Eu posiciono comunicação e aprendizado para que a gente consiga avaliar como tudo ao nosso redor se comunica e como tudo ao nosso redor nos proporciona aprendizado e nos influencia. Também as 7 linguagens, elas são faladas para a gente de uma forma tecnológica e natural. A partir do primeiro respirar do bebê, ele não usa corpo, com consciência, claro, verbo, ele não interpreta, ele não se comporta conscientemente. Qual é a comunicação do bebê, então? O bebê só possui comunicação sonora. Ele ouve tudo ao seu redor e ele se comunica pelos sons que produz. Choro, riso, grito, vogais, né? Então, nós temos uma prova natural. A primeira linguagem que nós temos como humanos, ninguém nos ensinou. Nós já nascemos com essa linguagem. A partir do decorrer, até 7 anos, essas linguagens vão se abrindo e vão despertando também por natureza. É por isso que nós chamamos essas vias de naturais. Ok? A origem desse assunto, pessoal, é um fruto de muita pesquisa. Então, toda vez que nós temos uma questão, uma pergunta, o que a gente faz? A gente pesquisa. Nós, na área da música, ensinando música para adultos, adolescentes, crianças, a gente se questiona, como todo profissional deve fazer, se o que nós passamos tem efeito e se isso nos dá um retorno para o nosso próprio crescimento. Então, nós nos questionamos isso. Será que eu ensinando canto lírico, eu estou realmente ensinando? Por que se demora tanto para aprender música? Por que a maioria da população não utiliza da comunicação musical? Primeiro, não entende a comunicação musical e não utiliza dessa ferramenta. Todos esses porquês são fundamentais a gente descobrir. E nós descobrimos que, ao longo dessa pesquisa, como ensinar música, a gente descobriu por que a maioria das pessoas não tocam. Porque elas não sabem ouvir. E esse ouvir é muito profundo. Esse ouvir é o estímulo maior que nós temos. Desde a barriga da mãe, o primeiro estímulo que está sendo registrado continuamente. Aliás, é o único estímulo que não fecha
quando a gente dorme. Então, o que isso está nos mostrando? Se a única percepção que eu tenho 24 horas do meu dia é a audição, o que é a audição? É uma percepção muito profunda da realidade ao nosso redor. Partindo disso, pesquisa na área pedagógica, como ensinar música. Aí nós percebemos que não ouviam. Por que não ouviam? Se as pessoas não ouvem, como se comunicam? Não se comunicam. Então isso vai criando uma proporção muito grande. Pesquisa na área da comunicação. Pesquisa sobre a origem do ensino. Qual a origem da nossa educação? Por que na escola a gente tem essa educação multidisciplinar? Por que separada em matérias? Por que a gente não educa de uma forma diferente? Será que essa educação é a melhor? Será que ela precisa ser atualizada? Então, toda essa questão, quando a gente olha para a origem do nosso ensino educacional hoje, a gente se depara com uma indústria, onde a educação é mais um produto e que ela precisa atender consumidores e não seres humanos. Por quê? Porque nós não educamos pela nossa natureza. Se a minha natureza, já ao nascer, eu mais escuto do que qualquer outra coisa, por que eu não estudo isso? Por que eu não olho para isso? Bem, porque isso é invisível. Então, a nossa educação ela é fruto de todo um sistema focado apenas no visível, na matéria, no fazer, no resultado, na competição, um produto. A nossa educação, infelizmente, foi baseada numa indústria e ela tem um objetivo. Eu indico vocês a pesquisarem a origem da educação. Tem muitos vídeos no YouTube, bem curtinhos, bem longos, de todos os tamanhos, mas vale a pena dar uma olhadinha lá, para ver qual a origem da nossa educação, que é prussiana, e o que ela ainda executa. Né? A educação a nível global está mudando totalmente, pessoal. Vocês devem estar acompanhando que todas as escolas pelo mundo inteiro buscam uma educação sensível, artística, mas que não deixe de fora as capacidades intelectuais, que consiga suprir todas as necessidades da nossa sociedade, né? Fazer bons profissionais, mas que consiga também dar para o ser humano o que o ser humano está precisando, que é uma consciência dele mesmo, de como ele se relaciona em sociedade. Hoje o ser humano não tem essa consciência e está em busca dessa consciência em todos os meios. Pesquisa em neurociência, psicologia, filosofia, metafísica, todos os assuntos possíveis que possa falar para a gente um pouquinho sobre qual é o motivo, para que nós educamos. Como eu espero que alguém só me eduque, que a sociedade me eduque, ou eu posso pegar a minha educação com as minhas próprias mãos e ser autossuficiente. A neurociência hoje traz para nós algo fantástico, maravilhoso, que é como o cérebro funciona. Se eu tenho, pode não ser absoluto, porque tudo vai mudando constantemente, e esse é o objetivo da ciência, é trazer conhecimentos novos a todo momento, não é ter um conhecimento estático a vida inteira. Senão a gente copia o conhecimento do outro, né? Nós temos que saber gerar conhecimento. Esse é o objetivo da ciência. Então, a neurociência hoje bota a educação num ponto fantástico. Nós temos que olhar para a nossa natureza cerebral. Como é que a gente se desenvolve? Como acontece isso? Como isso não acontece? O que não dá certo? A gente já sabe disso. Só nós não, como seres humanos, não temos sensores para medir isso. Então, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Né? A neurociência, a metafísica. Desliguei o microfone, será? Tem que ligar o canto lírico, será? Vamos ver. Desligou a caixa aí. Desligou? Deve ter sido a caixa.
pessoal, senão vou ter que forçar um pouquinho a voz. Esperar só um segundinho. Ei. Ah, que maravilha. Agora sim. Comunicação gritando, passar a palestra gritando, não dá, né? Sem esforço. Então tá, o pessoal aqui estava falando sobre todo o conhecimento que nós temos hoje, já condensado, já em expansão. Nós precisamos, como seres humanos, estudar. Estudar. Ler, estudar. Pesquisar. E essa é a nossa natureza. Nós expandimos intelectualmente quando estudamos. Então, nós precisamos fazer isso. Outra pesquisa constante é que esse curso, pessoal, que a gente está trazendo, ele não é um curso estático. Ele é um curso em constante transformação. Da mesma forma com que eu falei para vocês que a ciência se atualiza todo dia, todos nós também nos atualizamos todos os dias. Então, o fato de já passar para vocês que esse é um curso que está em mutação constante é bem agradável. Hoje esse curso é dessa forma, amanhã ele pode estar mais expandido. Essa é a proposta dele. O propósito, pessoal, das 7 linguagens, a missão social das 7 linguagens, ela tem 3 fundamentos: familiar, escolar e individual, social. Então, a partir do momento que eu sei que educando a criança desde que ela nasce, da forma mais natural, tecnológica possível, eu consigo botar essa criança na escola já semi-pronta. Eu não vou esperar da escola todo o resultado. Que não existe. Isso não existe. Esperar da escola a educação que inicia desde a barriga da mãe. Então, quando a gente bota isso sobre uma pilha de estímulos, a gente percebe que educação é uma soma de estímulos, familiar, escolar e social. Nada está isolado, está tudo em unidade. Por isso as 7 linguagens têm uma missão familiar de conseguir dar suporte, entendimento, para as famílias conseguirem educar sua criança, se comunicar com seu bebê desde o nascimento. Por que eu não me comunico com o bebê? Porque ele não fala? Ele está se comunicando de outra forma. Então eu preciso saber isso. Como? Qual é a primeira comunicação? Aí as 7 linguagens vêm e trazem toda uma apostila para que essas famílias possam ter uma base, porque a ideia é que a pessoa que pegar esse curso seja criadora também. Que ela saiba que ela está tendo uma base, mas para que ela aflore, não para que ela siga a receita desse bolo, não é uma receita. São apenas orientações. E principalmente, posicionamento dessa ordem natural, que nós todos já somos. Na escola, 7 linguagens entraria como? Para que os professores, educadores, profissionais, psicólogos, todo mundo que trabalha na área da educação com crianças, consiga também passar essa comunicação da forma igual. Nós não temos uma comunicação única. A família ensina de um jeito, a escola de outro, a sociedade de outro. Então, como fica esse ser humano fragmentado? Nunca está inteiro, não sabe quem atender. Quem está certo? A minha família, o que a escola passa ou o que está na sociedade? Então, esse é o conflito que nós vivemos hoje. O que a gente segue? Qual é a verdade, né? Para a gente ter esse senso crítico, obviamente nós precisaríamos de algo em unidade, de algo comum. O papel das 7 linguagens para o indivíduo é, nós adultos que não tivemos esses estímulos, que eu não fui apresentada ao mundo quando nasci, eu não fui apresentada aos sons do mundo, eu não soube o que são os sons ao meu redor. Então, se eu não fiz isso, por que não fazer? Por que não tentar ter esses estímulos após adulto? Esse é o papel das 7 linguagens. Para isso, nós vamos ter um curso online para adultos, mesmo trabalhando com crianças ou não.
para que nós todos possamos ter um mínimo, né, de consciência comum. Pensem comigo o quanto melhoraria a nossa comunicação. Quantas pessoas se entenderiam, conversariam com amorosidade e não com competição nos olhos, né? Por que nós competimos? Porque a gente não sabe para onde vai, para que vai, o que faz. Estamos em busca de todas essas respostas como sociedade, né? Aqui, esse texto enorme, ele é de propósito. Eu não vou ler, mas ele é de propósito, só para vocês terem uma ideia do quantas expressões nós podemos dar para 7 linguagens. Só na sonora, ouvir, perceber, atentar, exprimir emoções sonoras. Quando eu falo não é uma palavra, mas é uma expressão sonora. Ou, isso tudo está comunicando alguma coisa já, né? Então, todas essas expressões, que são verbos, que são substantivos, elas traduzem um pouquinho do que são cada linguagem dessas. Corporal, 5 sentidos, movimento, ação, expressão, apresentação dos corpos ao meu redor. O que é isso? Opa, isso é um retângulo. Opa, é um livro. É plástico. Nós temos que fazer essa apresentação para as crianças. Ou a gente não pode exigir delas que elas saibam o que as coisas são. Nós não fomos apresentados a isso, então como a gente faz? Nós temos que correr atrás desse tempo. E hoje a ciência vem para nós. Todos os cursos que estão surgindo no mundo todo estão vindo para nos ajudar. O quanto nós estudamos hoje, a todo momento. A gente está toda hora pesquisando, indo atrás, lendo, entrando em contato com pessoas, participando de cursos, palestras. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos chegando cada vez mais próximo de ter uma vida em sociedade plena, apesar do caos estar presente. O caos é um sintoma de que alguma coisa está mudando, então isso é fantástico. De propósito, mas eu não vou falar tudo isso, é só para a gente ter uma noção da grandeza, né, desses adjetivos: verbal, fala, palavra, leitura, ver, assistir, interpretar, escrita, comportamento, como eu me escrevo, como eu me registro, a todo momento. Como a gente senta é uma escrita, como eu pego o garfo é uma escrita, como eu converso é uma escrita. Não é escrita de texto apenas. Escrita de texto é o auge da escrita. Escrita de desenho, enfim, né? Tudo que é exprimir. Mas a escrita e a leitura estão a todo momento. Então isso é fundamental, estar bem definido. Artística, fazer, ação com objetivo. Como, por exemplo, buscar a beleza. A linguagem artística é aquela que busca beleza. É aquela onde a gente... Olha que lindo isso. A natureza tem a linguagem artística, por natureza. Nós também temos essa linguagem quando nós buscamos fazer algo belo, algo em ordem, algo que dê um resultado bacana. E a linguagem musical, por 7ª linguagem e soma de todas as outras, né? A linguagem do intelecto. A linguagem do pensar. A música, antes mesmo de passar para o instrumento, ela está aqui. Então, esse é o instrumento da música, o intelecto. Depois, nós temos ferramentas corporal, verbal, leitura, sonora, para poder passar isso para o instrumento. Então, a linguagem musical é sim a linguagem dos números, do intelecto, do pensar, do raciocínio, das dimensões. É tudo isso ao mesmo tempo, da filosofia, das teorias, da psicologia. Né? Não é só o tocar. O tocar é tudo isso, mas o como eu toco depende de tudo isso, dessa linguagem do intelecto. Algo muito importante, pessoal, que nós devemos analisar, olhando para a educação passada, presente e futura, é que nós somos um ser dual. Nós somos dual em todos os aspectos. Né? Nosso cérebro é dual.
ele atua com dualidade. Até então, a nossa educação ela foi feita para trabalhar apenas um extremo. Então, nós fomos educados para lado esquerdo, raciocínio, cópia, repetição. E deixamos toda a educação do outro lado. Isso não tem lógica. Eu não posso trabalhar como um ser natural que tem 2 hemisférios e trabalhar apenas um hemisfério dele. Não posso fazer isso. Eu estou indo contra a natureza deste ser. Nossa educação foi pensada para isso. Isso há muito tempo, né? Ao longo da história, é claro que as coisas vão criando rótulos, montagens, abordagens diferentes. Mas hoje a gente sabe que nós não precisamos ser nem só de humanas e nem só de exatas. Nós podemos ser tudo o que quisermos. Só que eu preciso ter capacidades para ser tudo o que eu quero ser. Para, através das minhas linguagens, eu exprimir todo o ser que eu sou. Então, a nossa lógica pedagógica nas 7 linguagens é o equilíbrio e o uso dos 2 hemisférios, onde nossas atividades necessitam estimular as 2 polaridades para que eu consiga chegar num resultado musical de qualidade, esperado, com tudo que ele possui: emoções, expressões, beleza, envolvimento. Mas eu preciso sim de tudo isso. Ou eu vou chegar em algum ponto e não vou conseguir fazer. Vou até certo ponto. Mas naquele ponto eu já não sei o que fazer, porque faltou o jogo entre os 2 hemisférios. Então, apresentar informação pelas 7 vias de absorção, não apenas verbal, né? Nós esperamos tanto a comunicação verbal das crianças, tem tantas outras formas de se comunicar, pelo olhar, pelo silêncio. Para tocar música, construir, criar, analisar, servir em todas as áreas, a gente precisa do uso dos 2 hemisférios. Alimentá-lo equilibradamente através do que a própria realidade exige. Porque eu não posso alimentar uma criança sobre a realidade do Japão se ela está no Brasil. Então eu preciso atender a realidade da criança, do adulto, sobre onde ele está. Qual é a necessidade que ele tem que atender. Muito bacana a gente observar ao nosso redor. Então eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês sobre o que é a tecnologia natural que a gente traz. O que é essa tecnologia? São os eletrônicos? Será que eu falo dos eletrônicos quando falo de tecnologia, ou eu falo da tecnologia anterior aos eletrônicos? Sim, é da tecnologia natural, a tecnologia da natureza. Observe a tecnologia da natureza ao seu redor e em você mesmo. Quem que faz a nossa primeira célula? Como isso se expande? Como isso ganha este formato? Como isso se comporta e vira um ser humano? Então nós temos que observar o que está ao nosso redor. Nós somos o fruto de uma própria tecnologia, né, que evolui e expande a todo momento. Aliás, evolução e expansão são resultados da natureza. A natureza se modifica, se expande, se transforma a todo momento. Nós também. E um grande erro é a gente querer ficar estático. É querer ter uma personalidade só. Eu sou isso, uma vida inteira. Sendo que nós expandimos todos os dias. Eu entro em contato com um livro, isso me mudou na hora. Não há uma escolha, eu mudo ou não mudo. Não. Qualquer estímulo nos muda, nos expande. Então, vamos entrar em contato com essa natureza. Nós precisamos ter um objetivo de expansão, ou nós não seremos naturais. Processo e criação são etapas de desenvolvimento. Tudo que existe passa por um processo. Nós passamos por processos, nós nos criamos através de processos. E isso é o desenvolvimento. Ordem, beleza, harmonia, perfeição são realidade na natureza. E podem ser realidade também nos seres humanos, se ele for
natureza. Meta educacional das 7 linguagens, alcançar a arte de tudo, a lógica da mesma realidade natural. Vou pegar um exemplo, vamos pegar o girassol como um exemplo. Qual é o propósito do girassol? Ele serve ao seu propósito? Há algum defeito físico ou desarmônico no girassol? Não. E em todas as partes da natureza nós podemos observar que não. Né? Tudo que é criado, claro, as coisas podem nascer com N deformações, mas elas servem ao seu propósito. Nós, seres humanos, precisamos servir ao nosso propósito. E qual é? Podemos observar que essa tecnologia da natureza, ela está presente em muitas questões artísticas, arquitetônicas, ao longo da arte e da história, né? Hoje também medidas científicas, e que isso tudo podemos chamar harmonia da série harmônica, o equilíbrio da expansão natural, é uma medida já encontrada, já é uma medida da própria natureza. Lá na escola, como a gente aprende isso? Esse é o pi. Para que serve o pi? Onde está o pi? E o que a gente faz com o pi? Ninguém aprendeu. Aprendeu? Eu não aprendi, eu fui aprender agora. Então, olha a importância do que a gente está conversando. Eu não sei para que um dado que eu tenho, para que ele serve. Nós estamos resumindo o ser humano a arquivamento de dados. Eles têm que saber nascimento, morte, onde foram as guerras, que ano foi, sendo que todos esses dados já estão em livros e em arquivos. Mas nós não sabemos para a realidade onde todos os dados que sabemos, onde eles estão, para que eles servem. Então nós não temos uma educação de realidade. Nós temos uma educação de arquivamento de dados, de memória. E isso faz com que o ser humano não se realize como ser criador e criativo que é. Porque se eu só tenho memória e nenhuma habilidade, eu sou um disquete, eu sou um robô, eu não sou um ser criador. Então eu preciso ser esse ser criador para me realizar. Eu preciso ser eu mesmo e ter ferramentas para descobrir isso. Quando nós olhamos grandes obras, nós vamos perceber que eles usaram a medida da natureza, o pi, a série harmônica, a proporção áurea. Né? Por que são grandes obras? Porque seguiram o padrão da natureza, a harmonia natural. De acordo com a neurociência, nós sabemos que do 0 aos 7 anos é o primeiro passo evolutivo do ser humano, é o primeiro ciclo. O 7, né? Né, Mirella? Tá com 7? Me fazendo sim? Os primeiros 7 anos são a esponja, a famosa esponja. Por quê? Porque esse processo de expansão é muito grande. Imaginem nós, com 0 anos, entrando em contato com esse mundo, com esse universo, querendo descobrir o que é tudo isso. Então nós temos que aprender isso muito rápido para poder se virar nesse mundo. Esse é o processo de 0 a 7 anos. Então como a gente faz isso naturalmente? Abre sonora, abre corporal, abre verbal, uma em seguida da outra, ano após ano. Né? De acordo com a neurociência, é nesse período que a gente absorve a realidade. Se é nesse período que a gente absorve a realidade, eu preciso cuidar desse ser ao máximo possível. Porque se esse ser está numa realidade ruim, ele vai achar que a vida é isso. Ele vai ter isso como sua realidade, como seu mundo interno. Então imaginem comigo uma criança sob circunstâncias ruins. Para ela isso é normal, porque ela está sendo estimulada e está registrando tudo isso. É por isso que nós, seres humanos, somos tão diferentes. Porque cada meio que a gente vive nos molda, nos forma de acordo com o que está ao nosso redor. Sabendo disso, olha a importância da gente cuidar de 0 a 7 anos. É muito importante, é o mais importante. Aliás,
De 0 a 3 anos, a neurociência traz que a gente forma a arquitetura cerebral. Eu vou até perguntar para o Roberto, que é psiquiatra, é isso mesmo, Roberto? Sim. De 0 a 3 anos? Sim, e inclusive o primeiro ano em que a gente vê que não tem tanto instrumental, aparato linguístico, né? Mas coisas muito fundamentais como a própria imagem de si mesmo, a fronteira mental para compreender o próprio corpo, tudo isso se funda no primeiro ano. Olha só. Então olha a importância... E é extremamente sensível e dependente dos cuidados práticos que se recebe do ambiente. Do dia a dia. No primeiro ano. Então olha a importância, né, pessoal? Da gente nesse mundo sendo bombardeado de estímulos a todo momento. Nós não temos como escolhê-los. E nosso círculo familiar ou social está condicionado a alguns desses estímulos. Então nós somos frutos do nosso meio social e familiar, daquilo que a gente se alimenta. Outra fundamental palavra para a gente posicionar: as 7 linguagens são nossas fontes de alimento. Nós nos alimentamos a todo momento por essas 7 vias. Ao mesmo tempo que eu exponho o que eu sou por essas 7 formas, eu também absorvo tudo que está ao meu redor por essas 7 formas. Então elas são vias de transmissão e recepção. Pelo processo de estimulação que nós passamos, nós seremos marcados para todo o resto da nossa vida, porque essa arquitetura cerebral vai nos acompanhar para sempre. Ela é modulável, sim, né? Nós sabemos da plasticidade cerebral, mas a base está formada. Imaginem um prédio sendo formado sem base. Ele vai ter que sofrer consertos, reparos, novas transformações ao longo de uma vida. Então, o nosso objetivo é que esse ser humano não tenha que ser consertado. Nós temos que ter em mente uma educação que não precise consertar o ser humano no futuro. Porque se eu educo dizendo, bom, se não der certo, você aí faz terapia, aí você faz um reiki para curar e toma um comprimido depois para acalmar a ansiedade. Quer dizer, que educação é essa que não vai dar certo? A gente tem que ter um foco numa educação que tem que dar certo. E a prova que a nossa educação pode dar certo é quando ela gera felicidade, expansão, natureza, beleza, convivência. Quando ela tem frutos positivos, aí a gente tem certeza que essa educação está dando certo. Mas se eu estou ensinando matemática, português, ciências, física, e o meu adolescente e a minha criança estão doentes, o que está acontecendo? Será que essa educação está dando certo? Ou será que eu tenho que consertar e viver consertando uma vida inteira e talvez não consiga consertar? E não consiga exprimir o ser divino e maravilhoso que há ali dentro. Fechado em condicionamentos. Né? Aqui eu não li o enunciado. Qual é a ordem lógica e fisiológica da educação? Será que na natureza nós fomos esquecidos? Ou será que a gente esqueceu? Eu acho que a gente esqueceu. Acho que nós não fomos esquecidos de ter uma ordem tal como a concha tem, como o girassol tem, como os círculos planetários. Tudo isso em sincronia na natureza. Será que a gente não tem isso? Uma ordem lógica para aprender e para se desenvolver? Claro que temos. Claro que temos. E só precisamos olhar a realidade do despertar do bebê ao nascer até os seus 7 anos para provar isso. Foi isso que a gente fez. Nós observamos as expressões, a comunicação dos nossos próprios alunos, né? E claro, com muita pesquisa, análise, síntese de conteúdo, a gente consegue ter isso mais claro. As 7 linguagens, pessoal, elas têm é um assunto muito amplo, porque a nossa natureza é muito ampla.
A partir do momento que eu começo a apresentar a realidade, eu estou atendendo a necessidade da criança, do adolescente ou do adulto. Nós não aprendemos se a gente não quer aprender. Eu não quero aprender isso, eu não estou sentindo prazer. A gente não aprende, a gente decora por um intervalo de tempo e esquece. Isso não é aprender. Aprender é saber, é vivenciar, é ter aquilo na sua célula. É saber fazer aquilo, né? Reproduzir e gerar conhecimento através daquele aprendizado. Então, aprender é muita coisa. A apresentação da realidade, por quê? Porque as crianças, nós todos nascemos cientistas naturais. O que é isso? Mãe, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Mesmo adultos, nós questionamos o que são as coisas, quando não perdemos o senso crítico, né? Quando a gente perde, a gente já não questiona mais se a rotina é boa, ou se o que a gente compra é válido, ou se a novela nos satisfaz, ou trabalho, é isso que eu vim fazer? Estamos num período mais ou menos assim. Estamos assim, né? Onde a gente já não questiona mais o que está acontecendo. E aí tudo fica muito fácil de ser controlado por quem questiona. Porque quem questiona vai dominar quem não questiona. Né? Então, o principal é eu saber que aquele ser é puro e ele precisa conhecer a realidade. Como é que a gente faz isso? Bem, deixa eles questionarem, eles vão questionar tudo. Então, o princípio é apresentar o que aquele cérebro está pedindo. O que é isso? Bom, isso é isso, serve para isso. Que interessante. Eles são o máximo, né? Mas também, voltando a falar de adulto, como é nosso público quase todo é adulto, nós devemos voltar a nos questionar como adultos. O que eu sou, quem eu sou, para que eu sirvo, o que eu vim fazer, o que eu estou fazendo, o que está gerando tudo isso, né? Então, deixar que esses cientistas naturais permaneçam naturais. O que é isso, mãe? Não pergunta, não é para ti. Acabou de perguntar, meu Deus, ele tem que saber, ele perguntou. Então, nosso mundo hoje não proporciona a permanência do cientista natural. E aí esse mundo ele só valoriza o cientista formado, o doutor em ciência, sendo que todos nós somos cientistas por natureza. Então nós estamos num período avesso à natureza do ser humano, né? Se nós conseguirmos fazer isso, manter o cientista natural durante todo o processo de aprendizado, que é um dos objetivos das 7 linguagens, nós vamos ter sim um ser evoluído, com senso crítico, criador, com todo o potencial que o ser humano é. Artista, nós vamos falar sobre isso. O que é o artista? O artista é o pintor? O artista é o escultor? Ou o artista também é o padeiro, que faz aquilo com beleza, com amor? É a telefonista que atende com arte, com beleza, com importância. Todos nós somos artistas quando fazemos para esse caminho. Então, artista não é uma profissão. Artista é um estado de manifestação. É muito bacana isso, né, pessoal? Porque também nesse mundo onde a educação foi levada só para estimular um hemisfério, nós tiramos todo o lado do artista, né? Então quer dizer que o artista virou um setor lá longe. Nós não precisamos de artista. Como? Impossível. Se acha sempre ignorante. O artista é aquele que está fazendo malabarismo lá e o empresário não é um artista. Sim, mas aí é interessante, né, porque tu traz, justamente nessa lógica, as profissões foram colocadas em hierarquias justamente nessa lógica do artista também, Exato. do artista. Exato. Aí eu pergunto. Uma telefonista que sabe fazer muito bem o seu fazer. Seu papel. Ela, né, Exatamente. ela tem uma diferença muito grande na vida de qualquer, né, daquele serviço, daquelas pessoas que estão. Sim. E todos que conseguirem executar sua ação, Sua escolha. sua ação diária, seja andar com arte, isso muda a vida da gente. Porque muda o que eu estou estimulando ao meu redor. Eu estou fazendo isso só por dinheiro, por sei lá o que, status,
Ou eu faço isso porque eu quero fazer isso, porque eu gosto de fazer isso, porque eu sei que isso tem fundamento. Então essas questões são fundamentais. Essa questão da hierarquia entre as profissões é muito interessante. O professor que forma todas é o que menos ganha. Então está tudo errado, né, pessoal? Está tudo fora. A gente está vivendo num mundo bagunçado. E nós, com as 7 linguagens, buscamos muito essa ordem. Qual é a ordem que eu educo? Poxa, eu não posso educar uma criança que está me exigindo linguagem sonora e eu quero que ela calcule. Eu quero que ela dê esse resultado. Mas ela está me pedindo o que é o canto do pássaro. Então nós estamos no trilho, né? Estamos tentando encontrar nosso trilho. Eu volto com essa fantástica espiral, né? Por quê? Porque isso está em tudo. Imaginem comigo essa criança que souber, desde pequena, que o mesmo formato natural do seu próprio organismo está em todo o reino, em todos os reinos da natureza. Poxa, se eu, ser humano, tenho o mesmo sentido de expansão do que um chifre de um bode, do que um girassol, olha o valor disso. Esse ser vai respeitar e vai olhar para as coisas de uma forma diferente. Vai olhar com admiração. Porque se eu, natureza, sou equivalente em natureza a um animal, a um reino, como eu vou prejudicar esse reino? Se nós somos equivalentes. Mas essa percepção, ela só é dada quando a gente apresenta a realidade. Se eu não apresento a realidade, eu não vou ter essa percepção. Outra questão muito importante, pessoal, é que ao mesmo tempo com que a gente não apresenta a realidade, nós, como sociedade, né, nós esquecemos algo tão fundamental que é o que é comum a todos nós, que é a frequência, a vibração, a natureza de que somos feitos. Então eu trago aqui para vocês verem como esses desenhos estão em tudo. Ondas mentais, né? Cada onda com o seu desenho físico, é importante falar disso, né? Ali um cristal de gelo congelado com a palavra obrigado. O cristal, com cada palavra, ele reage em desenho diferentemente. Ele se transforma por conta da frequência da palavra que está emitida. Então a gente também não tem esse conhecimento aplicado na educação. As notas musicais também possuem seu respectivo desenho, sua geometria, né? E isso, quando chega para nós, nos influencia, nos transforma, nos emociona. As frutas, os animais, mesmo um tornado, todo movimento de expansão na natureza possui um padrão frequencial. Então, como é que nós não sabemos disso? Por que isso não é o mais importante a ser ensinado? Porque o nosso foco de educação antigo é antigo. Hoje a gente sabe, claro, a tecnologia nos ajuda para ver isso, né? Para poder ter essas respostas aqui. Mas a partir disso, nós já sabemos qual é a importância de apresentar a realidade. Falando nela, eu adoro esse tema porque esse é um tema muito discutido na filosofia, na metafísica, na espiritualidade, né? O que é realidade? Será que a realidade é relativa? Ou será que é relativo os processos de percepção da realidade? A realidade que a gente traz aqui é algo físico, pode ser visível ou não, é invisível e é visível, a frequência, a nota musical, os sentimentos são invisíveis, mas são realidade. Então, na nossa percepção,
realidade é tudo o que está ao nosso campo da percepção, mas que é comum a todos nós, que é natureza. Então eu não posso dizer que realidade é o que eu acho disso. Não, o que é isso? Ah, isso é um livro, tá? Mas isso pode ser aí já é a minha própria... Isso pode ser um abanador, isso pode ser uma mesa. Aí é o que eu quero fazer com o que isso é. Mas o que isso é um livro. Então, são coisas muito diferentes. Nós mesmos temos muitos amigos, filósofos, né? Que falam, não, gosto não se discute, né? Nessa famosa realidade relativa, não se discute, mas se aprimora. Nós não precisamos ter a mesma realidade, mas nós precisamos enxergar algo comum, visualizar uma mesma realidade. Como nós trazemos realidade? Elas têm propriedades biológicas, físicas e medidas. Então nós trazemos através do lado da ciência, né? Não é algo que não existe. Certo? Lembrando que é visível ou invisível. Então a questão do som, a questão da emoção do artista, né? Como isso foi esquecido, pessoal? Porque é invisível. Se isolou tudo o que era sensorial para se tratar somente do que é bruto e físico. Estamos no resgate disso. Interessante que muito das tecnologias que estão aparecendo mais agora seja a ordem do sensório, né? Sim. Exatamente. A maioria delas busca justamente a primitiva, né? Agora, essa semana, a medicina aprovou, no Rio de Janeiro, uma cadeira de espiritualidade.